não esqueçam, para não dar muito barulho. Ok, gente. Rose, se tu quiser ficar sem o microfone ali, tu pode ficar. Mas eu vou falando, eu vou seguindo o que a gente estava vendo. A gente passou por algumas vocais agora. A gente falou do A, que tem um som de A e um som de E, bem aberto. Abre a boca para falar A e fala E, como em Apple. A gente falou do E, que tem esse som de I, como se fossem dois Is, né? Que é o som de I, como vocês vão ter em Here, em Peter. Vocês têm o som de E, que daí ele já não é tão aberto quanto o som do A, né? Como vocês têm Bad, por exemplo. E depois, logo em seguida, a gente fala de Man e Man. A gente tem... Agora a gente estava indo para a nossa terceira vogal ali, onde eu tenho um I. E o I, ele vai ter esses dois sons. A dica que eu tinha dado para vocês logo no começo ali foi que essa vogal longa, essa versão longa da vogal, ele é o som que a gente tem no alfabeto. Então, dentro do alfabeto, quando vocês têm lá o ABC, a gente vai chegar no I, que é essa vogal sozinha, que é o pronome eu, né? E o outro som dele é esse som que ele é mais fechadinho. Ele é o som de think. Think, que é pensar. Think. Crib. Crib, que quer dizer berço. Crib. Pink. Pink, cor rosa. E sin. Sin, que é pecado. Deixa eu só... God bless you. Ok, Dan. Então, partindo para a próxima vogal que a gente tem, senão né, uma parte a falar de vogais, a gente tem que falar do resto também. O O ele vai apresentar dois sons também. Como vocês sabem, o som do alfabeto dele é o som de O. Como vocês vão ter em No, em Go, em Rose, em Tomato, que é o último som dele daí, aquele O do final. E o outro som que ele apresenta, ele é esse som de O. A dica do som de O. Como vocês vão ter em Not, em Stop, em Lock, por exemplo. Tá bom? É um O representando, então, o sonzinho de O. Por último, a gente tem o U. O U, a versão longa dele é You. Vocês podem ver que ele tem o mesmo som de You, né? De você. Vocês podem ver como as pessoas escrevem de vez em quando brincando, escrevem em vez de botam I love you com uma escrita que é I coraçãozinho U, porque ele tem esse som de U. Então às vezes eles vão representar esse U só pela letra mesmo, né? Porque ele tem a mesma pronúncia. Então you, como vocês vão ter em cute, que é bonitinho, fofinho, puke, que é vomitar. Tô me superando com os exemplos. University University, que é universidade, Universe, que é universo. Esse primeiro U, ele tem som de U. A outra versão dele, que daí é o som curto, né? É o som de A, como vocês vão ter, por exemplo, no começo, de umbrella. Como vocês têm em cut, em but, em shut, como em shut up. Em up também, né? Então ele tem esse som de A. Ele é um som de... como se fosse um up para nós, né? Então essas foram as nossas vogais aqui, representando, então, falando desses nossos sons. O que eu ia dizer mais para vocês? Deixa eu me recordar aqui. Então, eu tô falando de algo... Deixa eu só te atrapalhar. A questão da Apple é agora ou é mais para depois que a gente vai falar o porquê do Apple não ser a dupla e ser a... É depois? Eu não botei Apple como uma coisa que a gente vai abordar agora, porque eu sei que é legal da gente falar, mas daí, como eu separei as coisas para as vogais, assim, eu queria, tipo, passar pro pessoal que, olha só, as vogais, elas podem ter esses dois sons, um som longo e um som curto. A justificativa, daí, como ela já é mais complicada, né, para dizer, daí eu teria que apresentar. Mas, assim, bem por cima. Só para dar, assim, Só para dar a pincelada. Para até para as pessoas saberem porquê, né, o porquê do porquê. O que acontece? Esses sons curtos que a gente está falando, ou eles vão ser numa palavra que ela vai ter essa vogal no meio e termina com uma consoante, ou quando ela tem duas consoantes depois. Então, como Apple tem duas consoantes, são dois P's logo depois do A ali, ele tem esse som curto dele, né? Esse som de E.
que é o que vocês não vão ter, por exemplo, em chimpanzé, que é ape, escreve APE. Quando vocês têm essa formação de palavra, que é a vogal, uma consoante e por vezes daí esse E, né? Ele fica com a versão longa dele. Por isso que ape, vocês têm como ape, e apple, vocês têm como apple. Ele tem dois P's depois, né? E isso vai justificar para nós aquela regrinha que vocês conhecem, que a gente tem, que a gente está sempre vendo, que é a regra do CVC. A gente acaba dobrando essa consoante do final da palavra, quando ele termina em consoante e vogal consoante, para colocar ING, que a primeira vez que a gente vê isso é quando a gente vai formar o gerúndio, né? A gente vai colocar essas duas consoantes depois para dobrar, de modo que a vogal que está antes das duas consoantes não mude a pronúncia dela. Então, a gente vai estar fazendo isso de dobrar a consoante porque a gente tem uma vogal curta e quer que ela continue sendo uma vogal curta. Vocês têm, por exemplo, cut, que é o verbo cortar, cortar, recortar. E se eu não tiver dois T's ali, ele vai ter esse som de cute, o mesmo som que ele teria em cute. Então, eu preciso ter duas consoantes ali para ele manter o som de A dele. Então, é cut, cutting, ou cutting. Se eu tivesse só um T, daí ele seria cute. Só para relembrar, assim, tem gente que ainda não aprendeu present continuous. Uhum. A terminação ing, ela dá a terminação no verbo de ando, endo, indo. Então, isso que o Kelvin está dizendo, que alguns verbos, quando eles são monossílabos tônicos terminados em consoante, vogal, consoante, vai ter que dobrar a última letra para botar o ing, né? Para ser cortando. E aí, o que o Kelvin está explicando é que por que tem que dobrar a última letra, né? É porque para aquela vogal continuar tendo aquele som que ela tinha e não ter o outro som, né? Que é o som longo, né? E a maçã, então, só resumindo, por que Apple é Apple? Por que não é Apple, né? Porque o A tem os dois sons, né? E porque a palavra Apple tem duas consoantes antes da letra A. Então, quando ela não tiver duas consoantes depois da letra A, vai ser, o som pode ser A. Mas como sempre que tiver a letra A e duas consoantes, esse som vai ser de um som curto, só de E, né? Então, só para resumir isso aqui, né? Que é uma coisa assim, bem interessante, que as pessoas perguntam, por que não é Apple? Se A é A. A atenção de E, afinal de contas, né? Como o Kelvin está explicando, as vogais, elas têm um significado igual do alfabeto, que vocês já estão acostumados, mas elas também têm outras pronúncias, né? Então, assim, não adianta. Aí eles vão dizer para mim, tá, mas e como é que eu vou saber? Bom, algumas têm umas regrinhas, né? Que é essa da Apple. Então, você já sabe. Tem duas consoantes, aquela vogal vai ter um som só. Ó, E tem dois sons. E tem um som só. Então, essa é a regra mais importante, assim, para vocês, né, pegarem de pronúncia, né? Mas vão existir possibilidades, situações, né, que não existe, assim, uma adivinhação. Vocês vão ter que olhar o alfabeto fonético para saber qual é a pronúncia, se é o A, como é que vai pronunciar esse A, se ele é curto, se ele é longo, né? Então, algumas situações a gente vai ter que correr lá no alfabeto fonético, que se encontra no dicionário. Alguns dicionários eletrônicos também estão trazendo isso, mas nem todos, né? Então, às vezes, tem que dar uma corridinha lá no papel mesmo, no dicionário de papel, para poder ver a pronúncia, né, adequada daquela palavra. A gente está falando de várias palavras, né? Nem todas elas... A gente não consegue achar uma regra que funcione 100% das vezes, né? Nada vai funcionar. Sempre tem uma exceção ali, que alguma coisa foge. Então, assim, sabendo que, tipo, tudo bem, algumas palavras não vão ser pronunciadas assim, essas regras que a gente está falando, que a gente está conversando, elas vão servir para a maioria das vezes, né? Então, como a Rose disse, tu geralmente tem um som curto de uma vogal se ela tiver duas consoantes depois. Ela pode ter também se ela terminar a palavra ali. No caso de Apple, ela no começo da palavra, né? No caso de cut, por exemplo, esse A,
ele não tem duas consoantes depois, ele tem uma só, certo? Mas ele termina ali a palavra, ele termina na consoante, ele é cut. Se tu tem um E no final disso, ele vai virar cute. Mesma coisa vai valer para vocês, deixa eu dar um outro exemplo aqui, que é para sit, verbo sentar, sitting, que é o sitting, que é com 2 T's, né, que é sentando ou sentado. E se vocês tiverem uma versão dessa palavra que é sit, S-I-T-E, isso vira site, tipo website. Então, o que que acontece? Tu tem uma consoante e uma vogal depois, ele vai alongar a vogal. E, geralmente a gente está falando aqui de uma consoante e de um E no final, né? Então a gente chama esse E de Magic E. Gente, uma outra coisa que eu queria falar sobre, antes da gente falar das diferenças de man e man, tá bom? Que é, a gente está falando aqui de... Eu falei que funciona para a maior parte das vezes, né? Essa vogal fica assim. E tem algumas outras letras que podem interferir nisso e vocês vão ver que essa regra não se aplica. Que é quando vocês tiverem, por exemplo, um A antes de um R, por exemplo, tá bom? Ele muda essa pronúncia, que é o que vocês têm em carro em inglês, que é car. Ele não é um E, ele não é um A, ele é um R, como em jar e far. Jar, que é um... A gente traduz jar? É um pote. Tipo, jar of Mas cookies. já? É um pote de vidro. E far, que é longe, né? Car, que é carro. Então, vocês veem como aqui já mudou, porque a consoante que vocês têm depois está implicando nessa vogal aqui, né? Vocês têm isso com o L, se vocês têm um A e um L depois, como vocês não têm call, por exemplo, em small, que é um A e um L, e um A e um W também ele tem um efeito que é fazer eu virar um som de O, como vocês teriam em awful, que é terrível, e raw, que é R-A-W, que é cru, raw. Então, esse A acaba não pertencendo a nada do que eu tinha comentado antes, né? Mas, de novo, essa regra ela vale para a maioria das vezes, né? De vocês considerarem. Então, comecem a perceber, comecem a notar como essas palavras têm dois sons ali. Som de E, som de E, som de I, som de E, o som de I, o som de E, o som de O, o som de O, e o som de U, e o som de A, para as nossas vogais. Mas é bom para vocês darem uma pensada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse material aqui que a gente tá, que eu tô, que a gente tá falando hoje, eu vou disponibilizar ali para os teachers de vocês mandarem para vocês depois, se vocês quiserem, tá bom? Eu vou passar aqui, vocês podem anotar o que vocês quiserem para tirar as dúvidas depois, mas daí na sequência, nos próximos dias ali, amanhã ou sexta-feira, vocês podem pedir que os teachers já vão ter isso tudo bem escritinho, assim, da maneira que eu estou explicando, tá? Nosso próximo ponto era falar sobre a diferença de man e man, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para abordar, né? Então, por que a gente tem tanta dificuldade? Essa vogal aberta do A, que é o mesmo de apple, a gente não tem nenhum A tão aberto assim em português. A gente não desce o A tão aberto em português. Então é difícil para a gente produzir isso, quem dirá ouvir isso, né? Então acaba sendo bem difícil para a gente, enquanto brasileiro, que não tem esse som em português, escutar isso. A gente vai achar que tudo é man. Tudo é man. E claro que, por que vocês não precisam se desesperar por isso, para entender? O contexto vai dizer. E geralmente, né, quando a gente está falando no plural ali, eles tentam dar uma marcada de que eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de várias pessoas. Então, o contexto vai ajudar a gente a entender. Então, fiquem tranquilos a respeito disso. E a diferença seria essa. Vocês têm um man, que é bem aberto, bem para baixo. Man, man. E um man que é com E. Man, man. O man, ele é um pouquinho mais alto, né? Man. E o outro, que é um homem só, que é com A. Man. Tipo Superman. Ou Batman. Mas, contrapartida, X-Man, que é com E. Ô, Kel, eu Sim. tenho uma dica não muito didática, né? Mas Meu Deus do céu. as minhas dicas, sabe? Que eu tenho umas dicas bem, né? Aí eu brinco assim, ó, pra falar homem no singular, é só fazer assim, ó, cara de nojo, ó. Man. Faz cara de nojo que fica perfeito, fica fanho, ó. Man. Man. Então, fazendo essa enruga o nariz, ó. Man. Ficou perfeito. Não fez cara de nojo? Man. No plural. Então, man,
Man. Man, man. Por quê? Porque quando eu faço a cara de nojo, que eu tô brincando a cara de nojo, claro que vocês não vão chegar fazendo cara de nojo lá, né? Pra treinar só. A cara de nojo é porque a gente vai fazer isso aqui, vai forçar a falar com o nariz e ficar fanho, ficar alta, como o Kelvin falou. Então, ficar man, man. Quando eu faço assim, eu fico fanha. E o man tem que sair fanho, né? Então, man, man. E o man, que é o plural, no caso. E é legal lembrar vocês também que todas as palavras derivadas de man ou man vão seguir essa regra, né? Como as profissões, né? Policeman, no singular, policeman, né? No plural. Postman, postman. E aí é legal saber que não pode sair por aí dizendo Superman, porque vocês estão falando super-homens e não Superman. Superman, Superman. Não sei se vocês estão conseguindo ver a sonoridade diferente. Uma é fanha aí lá em cima e o outro é mais para baixo, né, Kelvin? É isso mais ou menos, né? Um é fechadinho lá, espremidinho, e o outro é aberto. Olha, o negócio é que o man com A, ele é para ser mais baixo, ele é para ser mais aberto do que o man. Então eu não diria que ele é tão para cima, assim, ele é mais para ser mais aberto, assim. Man, como em apple, né? Seria o mesmo A de apple, apesar dele subir ali logo depois pro N, né? Nosso próximo ponto, nossa próxima vogal a trabalhar de par é uma vogal polêmica, gente. Mas é que eu tenho que ajudar vocês nisso, tá? Ai, já sei. Exatamente. É a questão de bitch e beach, né? Isso a gente fala bastante também. Se vocês não ouviram ainda, tá aqui que o negócio é. A gente tem essa diferença de um I pro outro, né? Que é esse I, como eu tinha dito, ele é mais relaxado, como eu mesmo disse. Tem que traduzir o que é, senão o povo não vai saber. Verdade. Beach de praia, né? B-A-C-H. Isso. E o outro beach, que é B-I-T-C-H. Isso, que seria um termo pejorativo, né? Para xingar alguém, né? Tipo, vamos falar uma palavra melhorzinha assim, sua cadela, né? Então, para não falar nome feio. É a tradução de cadela, né? Só que isso acabou tomando um tom pejorativo que caiu para um uso que é um xingamento, né? Então, para vocês não errarem isso, vocês têm essa diferença que é beach e bitch. Vocês veem como bitch, que é cadela, é mais relaxado e mais fechado. Bitch. E o outro ele é mais aberto, mais sorrido. Beach. Ele é mais tenso, né? Ele é mais em cima mesmo. Beach. A dica que me deram funciona bem para mim. Esse I que a gente tem, ele é muito para cima. Mas a gente tem uma palavra que ajuda, que é sagui. Esse I do final de sagui, aquele macaco. Sagui tem esse som parecido perto desse som de I, como a gente vai ter em beach. E várias outras palavras também, né, que se diferenciam por isso. Não é só praia, que é beach, e cadela, que é bitch. Quase um E, né? Bitch. Eu também tenho, assim, a dica que eu dou é que o praia é um I mais longo, né? A gente vai mais... beach, como se tivesse dois Is ali, né? Então, beach. E o cadela já é mais curto, né? Bitch. Né? Mais rápido e curto, né? E o praia mais longo. Então tem que cuidar para falar longo, para não falar coisa errada, né? Senão tem gente que vai ficar ofendido aí. Ele não se baseia só no comprimento da vogal, assim, mas na altura dela, né? Porque vocês veem como bitch, altura, ele vai para bitch. Quase como um E, né? Quase como um E. E beach, ele é mais para cima. Beach. Vocês vão ter isso para diferença na posição de... Aliás, para palavras que nem ship e sheep. Tem várias palavras que vão se diferenciar por isso, né? Mas ship é navio, escreve com I, e é navio, ship. E o outro que é ovelha é sheep. Onde ele tem um I que é um pouquinho mais para cima, né? Do que a gente estava vendo.
E, enfim, e outras palavras também que a gente tem. Por E último, seria a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa. É o mesmo sheep, né? Que é o longo. só diferenciar E pela o vogal. sheep. Uhum. E aproveitando o gancho aqui, se vocês ouvirem no plural, lembre-se que não pode ser ovelha, porque ovelha não existe no plural. Então, na dúvida, se a palavra estiver no plural, né? Lembra que existem. O plural de são... sheep é sheep. Então, one sheep, Isso, two sheep, three sheep. não troca, não tem plural, né? Então, na dúvida, se for no plural, Exatamente. já sabe que é navio. Se for ships, né? É. Tá bom. E a última coisa que a gente vai falar é o que a gente chama de som mais comum do inglês, que é uma vogal que a gente chama de schwa. A gente já ouviu muita palavrinha Eu do amo schwa, né? chuá. Schwa é essa vogal, que ele é como se fosse... Ele é uma vogal no centro da boca, né? Ele é como se fosse um como se ele fosse um que não é forte. Ele é um átono, né? E ele vai aparecer em qualquer vogal que não seja... Aliás, em qualquer sílaba que não seja uma vogal... que não seja uma sílaba tônica. Então, como vocês têm, por exemplo, em... deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu catar um exemplo. Famous. Famous. Esse O, o S do final aqui, ele vai dar o som de us. Só que a sílaba forte de famous é a primeira. Então vocês estão falando famous. Outro exemplo. Potato. Potato. Vocês têm uma forte ali do lado T, que é a sílaba tônica. O O do final, né? Potato. Mas essa primeira vogal, ela tem som de A. Então quando vocês leem potato, ele é para subir um pouquinho mais ali e fazer esse sonzinho de A, como em potato. É o que vocês vão ter no começo de again, por exemplo. Again, que quer dizer de novo, né? Você tem duas sílabas. A sílaba final, que é o gain, ele é a forte. A primeira parte ali, que é o A sozinho, ele tem som de A. Again. Again. Vocês têm... Deixa eu ver. Over é o exemplo que eu queria dar. Over, esse finalzinho, a primeira letra é a sílaba forte, né? É O sozinho, o O longo, né? E o finalzinho dele é over. Certo? É que Então, o legal é assim, que a maioria das palavras que terminar em O-U-S, né? Nós não vamos poder pronunciar os, como a gente gostaria de pronunciar, né? Então não é famous, não é delicious, né? É famous, delicious, né? Então não vai ter os, né? Como a gente gostaria de pronunciar, que seria no português. Então todas as palavras, todas não, mas a maioria delas nunca fala tudo em inglês, porque sempre tem uma a exceção. gente evita falar todas as palavras. É um receio. Todas não. Por mais que eu Mas não a lembre de uma maioria, palavra que não seja, a gente evita mas a falar que é todas. maioria, né? Mas vamos se assegurar, né? Vai que a gente acha um exemplo que, não, mas aqui não Não, é, né? sempre tem. Então a Sempre, maioria das. até Sempre tem. A o final da maioria das apresentação alguém já palavras. achou. A maioria das palavras, então, terminadas em O-U-S, não se pronuncia os. Então é us. Delicious, famous, dangerous, né? Não é dangerous, não é dangerous. E assim sucessivamente, né? Então esse schwa, ele aparece pra caramba. E o legal é que ele é o único que tem nome, sabia? Ele é a única vogal, né, que tem nome. Os outros nenhum tem nome, ele tem nome, que é o schwa. Esse schwa, ele é muito comum porque ele vai aparecer em tudo que é sílaba fraca, né? Quando ele não for sílaba forte, é muito normal essas palavras cair, essa pronúncia da vogal ir para um schwa, que é, como ele é no meio da boca, né? Ele é no centro da boca, ele é um E. Ele não é um E forte que nem eu tenho em but, em cut, em shut, né? Que é o som curto do U. Ele é uma vogal que entra ali na palavra, né? Em sílabas átonas. Ele nunca vai aparecer em sílaba forte. Então a gente está falando que é como se ele invadisse. Por isso ele é uma vogal tão normal assim. Acaba tudo virando um E. Ok, gente. Vamos falar de consoante um pouquinho? Tá, só voltando um pouquinho o exemplo ainda de duas palavras que geralmente assim é muita dúvida que as pessoas têm, né? Que é a diferença entre bad, cama, e o bad de mal.
Vamos falar sobre isso só um pouquinho, porque as pessoas confundem bastante, me perguntam sempre qual é a diferença e por quê. Diferença de bad e bad. Tá bom. Isso. Essa vai ser a mesma diferença que a gente tinha em man e man. Mesma coisa, E mesmas vogais que a gente tem para trabalhar. E de novo, por que que isso é tão difícil pra gente, né? A gente não tem uma vogal baixa, a gente não tem um A tão aberto quanto a gente vai ter em bad, por exemplo. Bad com A, certo? Esse bad com A quer dizer mal. O bad que é cama, ele não é tão para baixo, ele é bad e bad, que é a mesma diferença que eu tenho de pan e pen, pan e pen. Pen, uma que é é panela, panela, o outro é exatamente. caneta. Um com Com A, o A, outro com P. pan e pen. Uhum. Bad e bad. E man e Bolsa, man. bolsa e mal, né? Bad com A e bag com Os G, que dois é têm o mesmo bolsa. som. Bag, bad. É o mesmo A daí no caso, né? Mas de novo, 10 Uhum. minutos que falta pra gente. É, Tá vai bom, cair em 10 minutos. Tá. a gente retoma aqui. Vamos pro TH, que é o que todo mundo vai querer saber. A gente entra nas consoantes agora, que é... O que eu tenho que falar sobre as consoantes aqui? O que eu separei pra gente poder falar sobre as nossas consoantes, tá bom? Uma coisa que eu acho super importante, super relevante para vocês saberem é os nossos R's, tá certo? O que acontece? Em português, a gente pode dizer que tem mais ou menos 3 R's ali, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês cuidem. A gente tem um R em Ronaldo, por exemplo, né? Esse primeiro R em Ronaldo, esse som de R. A gente tem um R em português que é em Gabriel, Gabriel, laranja, barata. E a gente tem um R em Carlos. Mas vamos pensar que esse Carlos, ele é um Carlos que é um Carlos caipira. E esse Carlos caipira, que é o seu Carlos do interior, ele se chama Carlos. Carlos. O que eu quero dizer para vocês? A gente tem esses 3 R's em português, tá bom? Esses 3 R's, quando eles vão para o inglês, eles são diferentes. Eles vão ser representados diferentes. A letra R em inglês vai ter esse som do caipira. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho super importante falar para vocês, porque a gente erra muito isso. Quando eu tenho Carlos, por exemplo, é fácil da gente associar isso com car. Ou eu vou dormir e eu falo door, por exemplo, né? Então, no final de sílaba e no final de palavra, como é em door, car, a gente não tem muito problema. O problema é assim, esse R que é o som, a gente chama de R retroflexo, né? Ele é um R que é um som de ele acontece no começo das palavras também. E no começo das palavras, esse R para nós, ele tem o som de r, ha, r, ru. É um R forte para nós, né? Em inglês, quando vocês tiverem um R, ele vai ter sempre o mesmo som. Não importa se é no final da frase, no final da palavra ou no começo da palavra. Então, uma palavra que o pessoal tem muita dificuldade, pronuncia errado por várias vezes, é restaurante. Que as pessoas acertam o segundo R, mas o primeiro R, como ele está no começo da palavra, o pessoal fala restaurant. Restaurant. E restaurant, ele é um R, ele tem o som de R. Então, ele é restaurant. Restaurant. E mesmo que ele tenha 2 R's, vai ser sempre o mesmo som. Eu brinco que é som de monstrinho, Kelvin. O Kelvin é todo didático, eu sou toda palhaça, eu já invento outras coisas. Eu falo que é um som de monstrinho. Então, o R, a gente tem que falar. Esse é o som do R, monstrinho, tá? Então, fazer esse som. Ele nunca vai ser nem né? Isso é português. É para nós, né? O que acontece? Vou voltar aqui eu. Realmente, o restaurant é a mais errada, né? Exatamente. Mais errada é o restaurant. E quando tem o R no início e o M no fim, também dificulta bastante, como a palavra room, né? Que tem que fazer o e tem que fazer o M, que tem que ser bilabial, né? O M tem que ser bilabial, tem que fazer né? Então, o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade. Bastante. Então, começa com R, fraco, de monstrinho, e ainda tem que fechar a boca.
Room. Então fica room. Room. Que eu ia Eu comentar. sempre digo, né? Pegar esse gancho do M e do N. O M, bilabial, e o N, run, né? Então, Dan, ele puxa, ele faz eu brinco que o N é sorriso e o M, morde. Eu ia falar com vocês é que esse R forte, esse som de ra, ré, ri, ró, ru, que a gente tem em português no começo das palavras, ou com 2 R's, esse som ele tem em inglês. E esse som em inglês é mais ou menos o mesmo som, quase o mesmo som. Ele lembra bastante. Só que ele é representado pela letra H e não pela letra R. E daí isso acaba acontecendo de talvez a gente confundir essas palavras, como vocês têm, por exemplo, Rose, que começa com R. Rose, que é o nome da Rose, inclusive. Rose. E hose, hose, que quer dizer mangueira. E mangueira escreve com H, escreve H-O-S-E. Isso é hose. Quando eu falo rose, isso é escrito com R. Rose. Outra palavra que vocês têm, home, que todo mundo conhece provavelmente, né? É escrito com H. Home. Home. Como a Rose disse, tem que fechar o M. Home. Só que daí vocês têm uma outra... Hello. Ó, hello, né? H, som forte, hello, R forte. Esse som de ra, ré, ri, ro, ru. E daí vocês têm uma outra palavra, né, paralelo com home, que é Rome. Rome, que quer dizer Roma. Lá na Itália. Rome é um par que só troca por isso, entendeu? Então vocês não falar home. Home é casa, lar. E Rome é essa cidade que é Roma. Tá bom, vamos adiante. Deixa eu seguir aqui, então. Vamos falar do TH, então. A Rose tinha pedido pra gente falar um pouquinho do TH. E o negócio é assim, gente. Deixa eu dar uma dica pra vocês, tá bom? O TH, ele vai funcionar como uma consoante sozinha, isolada. Como uma boa consoante. Toda vez que eu apresento o TH, eu passo para lembrar vocês disso. Ele é como se funcionasse sozinho, é como se ele fosse uma letra, como se ele fosse uma consoante sozinha, como se ele fosse um F, um S, um J, um D, que pode ter duas pronúncias. Essa que é a coisa, tá bom? Nosso TH, ele funciona... Sempre que vocês virem um TH, pensem que ele é uma consoante sozinha. Ele não é um T e um H, ele é um TH, tá bom? E ele vai ter duas pronúncias possíveis aqui. Ou ele vai ter o som de sopa de massinha sem sal. Quem é aluno do curso já conhece. Quem faz aula com a gente, ele passou o primeiro semestre ali, já sabe, já ouviu falar do sopa de massinha sem sal. Que a produção, ela é essa. Ela é como se fosse um S no dente. Ele não é um S para dentro, ele não é um sopa de massinha. Ele é no dente. Sopa de massinha. Eu vou deixar, Rose, eu sei que essa daqui tu pode fazer também. O que tu vai falar para nós do TH? Eu? Bom, eu tenho duas técnicas para ajudar a fazer esse pronúncio, tá? Essa pronúncia, desculpa, do TH. Que a primeira é pegar o dedo e botar aqui. Essa é uma forma de vocês aprenderem a fazer esse som. Então, como o Calvin mostrou, é o dente, ó, e a língua reta, como se fosse um sanduíche. Os dentes e a língua reta, e no meio entre a língua e o dente tem que soprar, sai um sopro, tá? Então, ó, think. Eu tô falando, olha como é que fica o dente, ó. Think. Né, ó. Claro que eu tô forçando bem aqui para vocês enxergarem aonde eu botei a língua, como ficou o dente, para vocês saberem fazer esse som. Porque a gente brinca, né? Esse som, as pessoas que falam assim, né? Elas têm que ir num fonoaudiólogo para tirar, né? Para tirar esse cacuete, né? Que seria uma doença, né? Que a pessoa não consegue falar sem ficar assim. E no inglês ela tem essa palavra e tem que falar, né?
Então, como o Kelvin falou, ela às vezes ela vai ter um som com uma vogal e às vezes ela vai ter um som que é só um sopro, né? Que nem nos números ordinais, né? Nos números ordinais, a gente vai falar o número ordinal e vai fazer esse sopro no fim. Então, eu vou falar fourth. Só que eu faço tudo emendado. Vou fazer separado, ó. Agora eu vou falar ele emendado. Fourth. Este é o quarto. Porque se eu não colocar o TH no final da palavra do número 4, ele fica 4. Se eu falar fourth, ele fica o quarto, né? Número ordinal. Então, nos números, o TH, ele é só um sopro, ele não tem um som, né? Mas em outras palavras, ele vai ter um som, um sopro com som, né? Que é onde vai diferenciar os dois